Um abraço, irmãos que estão com a gente. Pastor, está tudo pronto para a gente começar? Porque o tema hoje promete. Opa! O tema hoje, irmãos, eu vou dizer para vocês. Confiado aqui na Bíblia aqui. Pastor, dentro da igreja, é possível ter um crente carnal? Será mesmo que tem algum irmão que está dentro da igreja, mas está fora? Está ali só de corpo presente, mas a alma está no mundo? Se é que a gente pode falar dessa maneira? Sim. Explica para nós, pastor. Nós queremos saber hoje, realmente. Vamos lá. O carnal existe ou não existe? Ele está dentro da igreja ou está fora? O ímpio é carnal, espiritual? Como é que funciona esse balaio? É tudo farinha do mesmo saco, não é? Como é que funciona isso? Pastor Tiago, eu queria aqui saudar a todos com a paz do Senhor, uma boa noite a todos os ouvintes. Você que pode compartilhar, nos ajude compartilhando essa programação. E eu quero aqui, desde já, agradecer pela grande oportunidade de estar com os irmãos mais uma vez. É uma grande honra. Já um contrato que já vai quanto tempo? Você que é bom de data. Vai para mais de ano e meio. 2 anos já, né? 2 anos já? 2 anos. Meu Deus. Foi 2021. O homem artilheiro do programa, não pode deixar, né? Não pode romper o contrato. Então, Deus abençoe. A multa é altíssima. Ao pastor, por essa bondade de estar aqui com os irmãos de novo. Estou com meu filho aqui. E falando, antes de responder objetivamente, e eu sei que grande parte já sabe. A missionária Juliana está dizendo, vixe, tem um monte. Será mesmo? Olha aí, ó. É o que mais tem, ela está falando. Vamos lá. Eu vou citar a Bíblia aqui. Chegou também a minha sogra, Ana Girassol, meu sogro João, um abraço para vocês. E pastor Rafael e pastor e doutor Tiago, eu vou pegar aqui uma base em Corinto, tá? Sim. Porém, os irmãos que querem participar, perguntando, nós estamos à vontade aí para tentar responder aos irmãos. A resposta que eu vou basear, eu preciso de ler 3 passagens bíblicas, tá? É importante você até do lado que quiser anotar, até mesmo para uma futura ministração. Eu vou basear a uma igreja que deu trabalho tremendo para Paulo, que é a igreja aos Coríntios. Ou igreja tinha poder, tinha língua estranha, tinha dons, mas tinha problemas. E dentro desses problemas, 3 vão ser distinguidos, e é esses 3 que eu vou aqui tentar destrinchar em mínimo tempo para não cansar os irmãos. A primeira parte está em 1 Coríntios, doutor, capítulo 1, e o versículo de número 12 a seguir. Diz assim, vai começar a destrinchar o carnal, o natural e também o espiritual. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Aí Paulo continua, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão Crispo e Gaio. Essa igreja, doutor, está claramente que ela tinha uma coisa chamada dissensão. Grupos. E tinham esses grupos aqui, um do lado de Paulo, dentro da própria igreja. Então, a pior coisa que pode ter numa igreja, e tem, pastor, não são todas, agora ninguém está imune a isso, é porque tem panelas. Algumas igrejas têm panelas, e essas panelinhas estão aqui, ó, Cefas, de Cristo e etc. Então, a primeira coisa que a gente observa num crente imaturo e um crente carnal, estou dando características, se é que tem, então aqui está falando que tem. É uma igreja que anda dividida. E dentro do versículo de número 11, fala que tinha contendas. Tinha 2 irmãs que estavam com contenda. Pessoas que promovem contendas e dissensões são carnais. Ele precisa definir hoje aqui, quem está ouvindo, é o seguinte, são 3 grupos que a gente vai tentar destrinchar. O natural, o espiritual e o imaturo. Então, essa carnalidade há na igreja? Ainda vou destrinchar mais 2 passagens. O primeiro sintoma são contendas e grupo. O grupo que você faz parte. Por exemplo, tem um grupo do círculo de oração, mas o círculo de oração não pode ser fechado. É igreja. Sim. Tem o grupo, quem sabe, dos músicos, é só eles que, quando eles estão louvando, dão glória a Deus. Percebe-se isso daí, infelizmente, no nosso meio. Quando uma pessoa, por exemplo, está pregando, e só ela dá glória a Deus, e quando ela para de pregar, ela não dá mais glória a Deus, tem alguma coisa errada.
tem alguma coisa errada. É imaturidade, é carnalidade. Então, nós vamos basear aqui em Corinto, dizendo o seguinte, a primeira resposta, que existia esses 3 grupos, de carnais, de naturais e espirituais. A outra passagem é 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 3 a seguir, para quem está acompanhando. As quais também, falando não com palavra de sabedoria, mas com a de espírito, que ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Aqui está falando de um outro cristão que está na igreja. É o natural. Ele vai na igreja, pastor. Ele não falta em culto. É difícil. Só que ele não sente a presença de Deus. Ele não entende quando não está perto dele, falando em línguas, pulando. Não. Na verdade, até sobra críticas. A gente precisa de fazer uma distância, mas entender que Deus quer um culto racional. E eu fico preocupado quando as pessoas pegam o racionalismo e traz para a igreja, o intelectualismo e traz para a igreja. E esse é o perigo, doutor, de trazer o intelectualismo e esse naturalismo para a igreja, não sentir mais a presença de Deus. Graças a Deus, pastor, o senhor é uma dessas bandeiras aqui da nossa região de Santa Bárbara, que ainda prima pelo estudo da palavra e também pelo pentecostalismo. Essa chama não pode apagar. Então apareceu aqui, ó, o natural. O natural, ele não entende as coisas espirituais. Ele não consegue entender. Ele vai no culto. Eu não estou falando que ele não vai sair, mas estava também na igreja de Corinto. Então é preciso definir o seguinte: nós pentecostais não podemos apagar a chama do sobrenatural. Aqui está falando do natural. O crente que vai, sente alguma coisa, mas não é mais como antes. E esses sintomas é o seguinte: para o natural e o carnal e o imaturo, a gente precisa distanciar o seguinte: a pessoa não gosta de orar muito, não gosta de estudo da palavra. Eu sinto muito. Fica à base de revelação, fica à base de revelamento. E aí é o seguinte: quando não tem mais isso que serve ele na igreja ali, sabe o que ele faz? Ele acaba procurando outra igreja. Então, quer dizer, o crente natural, ele gosta de uma revelação. O crente natural procura. Se ele não tiver ali, pastor, se o senhor, por exemplo, não for usado, nem o Tiago for usado, uma hora ou outra ele vai acabar procurando saciar esse lado dele. Se for usado na palavra, ele já. Sim. O pastor, agora é possível um crente que ele é natural, mas um exemplo, ele fala em mistério, ele entrega a profecia, ele rodeia, mas ele ser natural, carnal? É possível acontecer isso? Tem. Porque, veja bem, os dons não dignificam você como um autêntico cristão, e sim o fruto. Sim. O fruto do Espírito é o que vai fazer você realmente se parecer com Cristo. Então, às vezes, aquela pessoa fala em mistério, entrega a profecia, até prega a palavra, mas ele tem atitude que não condiz com aquilo que ele tem. De crente. Isso, é um carnal. Porque é o seguinte, pastor Rafael, existe dons que vêm do alto. E existe algo chamado cópia. O próprio diabo ele transfigura em anjo de luz. Sim. E algumas coisas a gente observa que são justamente é o extremo do negócio, é o extremo do neopentecostalismo. Não posso calcular que o pentecostalismo clássico ao qual nós fazemos parte tem isso. Sim. Mas é muito revelamento e muita profetada e em língua estranha mesmo. É língua estranha mesmo, é muito estranha. Muito estranha. É muita cópia. É muita coisa carnal. Carnal. Brincadeira. O próprio crente gosta de brincar, infelizmente, com muito cristão. Agora, na sua opinião, pastor, eu tenho uma opinião sobre isso. Há mais crente na igreja carnal ou espiritual? Na igreja de hoje? Sim. O senhor como pastor... Não é que eu vou me arriscar, pastor. Eu vou acreditar que o nosso Deus não está numa batalha para perder. Sim. Então, dentro da igreja, não estou falando fora, pastor, pelo amor de Deus. Eu não posso falar que é a maioria, senão está perdido. Nós estamos discutindo aqui dentro da igreja. Isso, dentro da igreja, pastor. Então, dentro da igreja, eu quero calcular que nós temos uma maioria. Tem uma minoria que realmente não gosta da palavra, não gosta do estudo, não gosta de ouvir mais a voz de Deus, não gosta mais de ouvir o seu pastor. E isso daí causa o seguinte: imaturidade. A imaturidade do crente faz ele se afastar da palavra do Senhor e dos bons preceitos bíblicos. Logo, então, eu entendo o seguinte: é uma minoria, pastor. O senhor deve sofrer isso, mas não é com a maioria. Sim. Outros pastores amigos meus sofrem também, a minoria. Agora, a minoria faz barulho, viu? A minoria faz barulho. Sim. Agora, o que a igreja hoje está sofrendo, pastor, é questão, eu não sei o que está acontecendo.
é a questão do, tipo assim, um culto de ensino, um culto de portas abertas. Esses dois cultos, qual que enche mais? Infelizmente. Infelizmente, o senhor sabe, é uma pergunta retórica, pastor, o ensino da palavra não chama atenção. Não chama Não chama mais atenção. Há um tempo atrás, não é querendo ser saudosista, mas até mesmo pela necessidade. O nosso povo, mesmo com as questões políticas, adversa, cesta básica subindo, combustível, mas é um povo que melhorou muito financeiramente. Sim. O senhor, o pastor Tiago também vieram. O Enzo é uma nova geração, é a geração Z que está vindo, Sim. mas não enfrentou o que nós enfrentamos lá atrás. Não, do culto, por exemplo, feito numa garagem, um culto feito com um microfone ruim. De madeira, sabe? Tá? Hoje eu vejo uma sonoplastia, pastor, com todo respeito, e isso daí, meu Deus, glória para Deus, mas hoje é computadorizada no seu celular. Sim. Tem aplicativo. Tem bateria, né? Tem bateria. Bateria no A celular. gente tem ventilador. Algumas igrejas, graças a Deus, tem o quê? Ar-condicionado. Ar-condicionado. E a gente observa o seguinte, a prosperidade material, que eu não vou colocar... A prosperidade não é somente material. Tem a parte espiritual também. Tem várias áreas. Mas a prosperidade material desvinculou muito o cristão da dependência de Deus. Então, por mais dificultoso que o povo tem, a gente observa, por exemplo, o senhor está num templo lindo, mas ninguém vê o que o senhor passou lá. Eu vi a história da igreja, eu conheço bem a história a fundo, conheço a história a fundo, mas o senhor teria aí 2, 3 horas para falar o que o senhor passou lá atrás, humilhação e etc. Sim. E é isso daí que essa geração que está vindo, precisa de abrir os olhos. Estou aqui com meu filho para ele abrir os olhos e dar valor ao que construíram lá atrás. Porque hoje a geração de hoje vai pegar tudo feito, né? Pegar feito, mais fácil. Já vai pegar as não precisa mais arrancar fácil. toco como arrancaria. Hoje está muito mais fácil. E essas facilidades, não são todos, mas essa facilidade acaba tirando você da dependência até mesmo de Deus. Hoje eu não vou no culto. Difícil, pastor. Os crentes maduros, não estou falando perfeitos, tá? Gravem bem isso. Eu vou falar de maturidade também. Os crentes maduros dificilmente faltam no culto. Hoje o imaturo falta. Ele troca até uma ceia, você quer saber? Se tiver um churrasco na hora da ceia. Troca tranquilo. Troca. Às vezes eu sei que alguns não vão gostar de fazer isso, de ouvir isso. Mas antes nós tínhamos um povo de dar satisfações ao seu líder. Sim. Hoje não dão. E esses crentes se enquadram não no carnal, mas sim no imaturo. Porque pensa que é dono de si mesmo. Nós precisamos viver em um corpo. Paulo divide a igreja, fala assim, nós somos corpo de um só membro, nós somos membro de um só corpo. Então, um membro afastado não tem valor nenhum, ele vai apodrecer. Vai, é a mesma coisa de arrancar um braço nosso e deixar ele fora. Olha, pastor. Daqui 3 dias. Sim, vou ler mais uma passagem bíblica. Sim. Falei, vou me basear muito em Corinto. Por isso que eu falo que não é a maioria. Tinha uma grande parte de crentes santos lá, pessoas batizadas no Espírito Santo, boas pessoas. Mas a carta está aqui demonstrando, inspirada pelo Espírito Santo, que nesta igreja havia problemas sérios que era para ser tratado. Não foi à toa, para quem estuda conosco, que foi pelo menos escrito 3. Aí vai ter que vir em aula, tá bom? Eu até provo biblicamente. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11 seguinte, diz assim, eu, irmãos, não pude falar como espirituais. Está falando para a igreja, doutor Tiago. Não pude falar como os espirituais, mas como carnais, Então, aqui, eu estou respondendo para vocês, aqui para todos, a pergunta que o doutor Tiago fez. O doutor Tiago fez a seguinte pergunta. Existe crente carnal? A resposta é, existe crentes carnais. Existe crentes carnais. Como meninos em Cristo. Está aqui. Então, o crente que Paulo responde aqui, é um crente carnal e é como menino. E eu preciso que os irmãos entendam no lado, quais são as características do menino. O menino, ele é birrento, o menino não está preparado com o seu sistema digestivo para comer qualquer comida. Isso precisamos de destrinchar aqui. O menino fica de mal fácil, fica de mal muito fácil. Ele não aceita o não, né? Não está preparado, muitas das vezes, para ouvir o não. Isso mesmo, então está aqui, Então, não pude falar como espirituais, porque não estava preparado. Versículo 2, Com leite vos criei. Criança você cria com leite. E não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podieis.
Versículo 3, porque ainda sois carnais. Então eu estou respondendo, existe crente carnais? Foi o post que eu fiz lá. Existe. Quais são as características dos carnais? Agora Paulo vai falar, ó. Havendo entre vós invejas, crente carnal é invejoso. Então existe crente invejoso. Tem mais, que vive em contenda, tudo ele arruma propósito para briga, dissensões. E vai falar aqui, ó. Não sois porventuras carnais, e não andeis segundo os homens. Mais uma vez, Paulo frisa aqui, infelizmente, a dissensão que tinha. Versículo 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro de Apolo. Porventura, não sois carnais? Então, Paulo está respondendo aqui que existiam crentes carnais numa igreja cheio de poder, tá, pastor Rafael? Cheio de poder. Ó, uma igreja cheia de poder, existia esse problema, né? Então tem pessoal, tem crente que quer sair da sua igreja por causa de um problema, viu, irmão? Se for para outra, vai achar também, não vai, mano? Vai, pastor, eu tenho uma coisa para falar para todos os irmãos aí. Eu fico preocupado não quando... Não tem igreja perfeita na terra. Agora, eu fico preocupado é o seguinte, a pessoa sai dali, sai de acolá... Fica pulando. O problema não é a igreja. É a pessoa. O problema não é a igreja. Ó, tem um bispo Roberto aqui, ele mandou uns comentários aqui, pastor Tiago. Um comentário interessante. Leia aí para mim aqui, pastor. O último. Ah, não, é que tem esse aqui, ó. Está extinto. Está existindo dois grupos. Primeiro, muito show e menos presença de Deus. Segundo, muito mover e menos palavra. Sim. Tem igreja que louva 3 horas de louvor e dá 10 minutos para a palavra, né, pastor? Isso é grave, né? Nós estamos aqui, irmão, para trazer informação para você. Às vezes você, graças pastor, a Deus, que está assistindo essa programação... Olha, o culto não pode se tornar entretenimento. Sim. A gente não pode, por exemplo, assim... E não vou falar assim, quem sou eu? Não, eu sou um pastor, eu pastorei igrejas e tenho amigos pastores. Toda igreja, pastor, que quis trazer muito mundanismo para a igreja e copiar o mundo, hoje está fadada ao fracasso. Algumas igrejas, pastor, estão inchadas. Sim. Pastor, estão inchadas, mas não estão cheias da presença de Deus mais. Está cheia de gente, mas não está cheia da presença de Deus. Eu dirijo igreja há 14 anos. Sim. E sabe o que eu quero na Assembleia de Deus Ministério Firmes da Rocha? Eu vou explicar para você, fazer uma metáfora para todos entenderem. Muito bem, pastor. Como você entra na concessionária, você vai pegar aquele carro, ele é completo, ele tem de tudo. Tem o ar-condicionado, tem a direção, tem o carro completinho. O que eu penso assim na visão de igreja, a igreja tem que ter tudo completo. Ela tem que ter oração, ela tem que ter louvor e tem que ter palavra, ensino da palavra. Então, esses acessórios que a igreja que eu dirijo tem que ter. Então, tem igreja que ela é forte no louvor, mas na palavra é. Tem igreja que ela é forte só na palavra. Outras igrejas é forte só na revelação. Então, eu procuro na igreja que eu dirijo, eu estou dando uma dica para os pastores aí, eu procuro repartir certinho o tempo. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. É igual na nossa igreja. Pode chegar a Damares lá, na semana, na hora que dá 8h25, 8h30 no máximo é a palavra. E o pregador que vai pregar na nossa igreja, ele tem 50 minutos para pregar. Eu sou prova disso, pastor. Entendeu? Pode ter, né, pastor Tiago? Pode estar um grupo que chegar lá. Pode ver 50 pessoas para louvar. Eu sou prova disso. A hora da palavra é ali, entendeu? Verdade. E nós temos um período de oração, né? Eu procuro estar dando esse equilíbrio para o culto, né? É o que tem que ser, não é, pastor? As igrejas têm que ter esse equilíbrio, né? Precisa de ter, pastor, o equilíbrio, precisa de mais palavra. Sim. É claro que eu sou o professor, tal, mas, pessoal, se tirar a palavra de Deus da igreja, já não é mais a igreja de Cristo, infelizmente. Sim. É o que o bispo Alessandro... Aí ele fez outro comentário aqui. Ele falou que uns crentes de uns 10 anos atrás ia pedir a bênção quando os membros iam viajar, né? Ia pedir a bênção para o pastor, e hoje não está acontecendo mais isso. É uma boa tradição que morreu. Tá? Era tradição, isso aí não vou falar que é bíblico, isso não é bíblico, mas é uma ótima tradição, pastor. Eu ainda faço isso até o dia de hoje, é uma boa tradição. E é verdade mesmo, porque às vezes já aconteceu de membro eu ligar, irmão, você não vem na igreja? Pastor, eu estou viajando. Meu Deus.
A gente fica chateado com o pastor, né? Então lá vai a já palavra. aconteceu isso comigo. Pastor, é imaturidade. E é grave isso aí, né? Então, mas é imaturidade, tá vendo? Imaturidade. Não é carnalidade, mas é imaturidade. imaturidade. Tá? É falta de crescimento. Uma outra característica do crente imaturo, pastor. Imaturo? Dá mais uma característica aí, dá mais um exemplo. O imaturo é aquele que ele deveria crescer, pastor. Veja bem, ele é alimentado com a palavra. Quando ele está numa igreja onde se tem a palavra, ele não é levado por essa palavra, a imaturidade sabe o que faz? Criticar o culto. O culto estava gelado. Isso, o culto estava gelado, é isso aí mesmo. Gelada, a pregação não é boa, o grupo não é bom e por aí vai. Já tive irmão que acabou o culto e chegava para mim, pastor, o que aconteceu hoje? O culto Meu estava Deus, pesado. imaturo. Não é carnal, viu, pastor? O culto estava pesado Estava hoje. meio fraco. E aquele crente, pastor, que fica emburrado com o pastor porque o pastor não deu oportunidade? Aí é carnal. Porque aí volta que nós acabamos. Paulo destrinchou. É o que forma dissensão e contenda. É uma contenda desnecessária, é carnal. Então isso aí já não é imaturo mais. Não. Esse aí já é carnal, né? É um grupo perigoso aí. Porque eu já tive crente que já virou a cara comigo porque eu não passei oportunidade. Meu Deus. Bem-vindo ao clube, viu, pastor? Também tive um. Já eu tinha um virou... pregador, eu não vou citar o nome dele, mas às vezes ele. Acho que ele já teve até na nossa programação uma certa feita. E ele ficava bravo porque ele queria pregar, mas só de domingo. Era incrível, um pregador bom, mas só queria pregar. Tinha boa palavra. E quando passava um mês assim, ele falou: pastor, não me dá oportunidade, acho que eu vou estar em agenda. Era tudo no achômetro. Acho que eu vou estar em agenda tal dia. E aí, às vezes, eu achava uma agenda que não existia essa agenda, sabe, pastor? Na verdade, não tinha agenda. Mas eu falei: irmão, tudo ao seu tempo, fica tranquilo. Às vezes o irmão precisa de ouvir um pouquinho mais, tal. Mas eu dava oportunidade, mas esse também ficava bravinho comigo. Teve uma irmã que ficou tão brava comigo que ela chegou em mim e falou assim para mim: pastor, Deus mandou falar para o senhor consagrar eu a missionária. Aí eu falei assim: irmã, mas Deus falou com você para falar comigo? Eu falei: mãe, a palavra de Deus diz que Deus fala primeiro ao anjo da igreja. Ao anjo? A irmã não ficou brava comigo, falou que eu estava segurando o ministério dela, saiu brava. Meu Deus. Mas é complicado, né? E olha, se foi... assim, pastor, você vê... Se foi um ministério dado por Deus, quem é um homem para segurar? O senhor entende? Sim. O senhor consegue entender? Se foi Deus que te deu esse ministério, não tem como o homem segurar. O homem pode até retardar. Isso eu até entendo. Mas veja bem, homem nenhum segura. E homens de Deus, acabam tendo a sensibilidade de perceber isso mesmo, que se a pessoa tem chamada ou não. Sim. E aí vai acabar auxiliando. Agora, tem aquela pessoa se proclama que é missionário, é pregador, é pastor. Ela desce o óleo nela mesmo e vai. Mas hoje, pastor o Tiago, às vezes está uma briga para pegar o microfone, para louvar, para pregar, mas não está uma briga para o evangelismo. Esse dia nós fizemos evangelismo, foi 4 irmãos para evangelizar comigo. Se anuncia evangelismo, vem pouco. Agora, para agarrar no microfone é bastante, né? Para fazer uma limpeza na igreja, a pessoa esquece. Tudo é obra de Deus, né, pastor? Fala Isso aí. é obra de Deus, pastor. Isso é questão de maturidade. Porque é o seguinte, nós estamos lá para servir, pastor. Nós somos ruperetes, nós somos dispenseiros, nós somos ministro. Paulo fala que nós somos ministro, e ali ministro é ruperetes, a palavra no grego. Que os homens vos considerem como ministro do evangelho. É ruperetes aquela palavra. Ali eram remadores de proa de navio. É isso que Paulo quer, que os homens nos considerem como ministro, remadores. Então nós somos remadores. É porque quando Paulo fala assim, nos considera como ministro, a gente já pensa em carteirinha. Sim. Carteirinha, já pensa em posição. E ali Paulo está falando que é ruperetes, é um servo. Paulo sempre, em algumas cartas, né, na sua saudação inicial, ele fala o seguinte, que servo do Senhor, apóstolo. Primeiro servo, depois apóstolo. Então, lembre sempre disso, ele sempre foi um servo. Então, o servo tem que estar prestativo para todo tipo de obra. Seja ela pregar, porque o pessoal só pega púlpito, né, pastor? Infelizmente, o senhor é pastor disso, o povo... Só que é holofote. Só que é holofote. Não é a maioria, não é a maioria, é uma minoria. Esse dia no meu canal, eu tive uma reunião de obreiro, eu gravei um pouquinho e coloquei no meu canal. O próprio Jesus, ele foi servo. Ele deu exemplo para nós.
quando ele lavou os pés dos discípulos. Verdade. Você está entendendo? O próprio Jesus ele foi servo e muitas vezes o irmão não quer servir, né? Só quer estar no pedestal, né? Só quer aparecer, né? Verdade. Então hoje está criando muito artista, né, na casa de Deus, né? A pessoa quer ser Carnalidade, viu, pastor? artista. Não é imaturidade. Porque a imaturidade ainda dá para tratar. Por que eu vejo a imaturidade? A imaturidade é aquele crente que ainda está menino. Toda igreja vai ter menino, viu, pastor? Toda igreja vai ter menino. Porém, a maturidade é um pouco mais fácil de tratar do que a carnalidade. Aqui que o Marcos Roberto falou, nosso maestro, muitas pessoas estão correndo atrás de cargo, pastor. Existe Concordo, Marco. esse tipo de pessoa na Meu igreja? Deus, existe. É a carteirinha, é a posição. Mas quando pega o cargo, não faz aquilo que o cargo Ou abandona. exige fazer, né? Ó, eu vou falar um negócio, irmãos, que eu vi isso na pele, tá? A pessoa ganhava a carteirinha e sumia do ministério. Já aconteceu comigo. Tá? A pessoa fica como presbítero, aí vai para outro ministério e fala, ó, eu Sim. sou ministro. Aí o outro ministério vai e reconhece, porque tem uma carteirinha e tal. Então, na verdade, a pessoa só queria o cargo. Só uma ponte, né? Só queria o cargo. Não queria o encargo do cargo. Agora não, pastor. Agora eu estou errando menos. Mas assim, teve um tempo, pastor Tiago sabe da minha história. Teve um tempo aí que chegavam uns foragadinhos na nossa igreja, só atrás de cargo. Eu consagrava, Enzo, eu consagrava hoje, rapaz, no domingo, que eu costumo consagrar, às vezes no domingo, no final de ano, na última ceia ou no aniversário da igreja, né? Eu consagrava num dia, no outro dia, pastor, Deus mandou sair. Meu Deus. Do ministério. Olha irmão, isso existe. É isso mesmo. Já aconteceu com muitos, já aconteceu comigo. Mas hoje não. Hoje a gente procura, né, estar mais atento à voz de Deus, né? Porque a gente às vezes o pastor vai pela emoção, né? Tá precisando ali, vamos consagrar ali, vai ser. E às vezes não é, né? A pessoa tá usando o ministério. Eu estava até conversando com a Jana esses ponte. dias. É duro, né? Aí eu nem. É triste falar isso, mas está existindo. A pessoa quer fundar uma igreja sem ter fundamento. Sim. É um perigo. Hoje está abrindo muita igreja. Cuidado você aí, irmão. Veja o legado da igreja, o que essa igreja tem, o que essa igreja crê, o que ela defende. O pastor Rafael mesmo aqui, o Ministério Assembleia de Deus Firme na Rocha, tem um núcleo na sede. Por que será que tem um núcleo? Porque o homem de Deus quer que seus obreiros, especificamente os obreiros, estejam ali alicerçados na palavra de Deus. E outra, tem um porém comigo também, pastor. Esse ministério que Deus me deu, quando eu era criancinha, 5 anos de idade, Deus usava os vasos para falar comigo. Minha mãe não era nem crente. Minha mãe brigava, meu filho vai ser pastor, nada. E Deus falava que eu ia ser pastor, que Deus ia me dar um ministério. E quando Deus me deu esse ministério, a igreja que eu congregava, eu saí de lá, não levei rebanho de lá. Porque hoje, o que está acontecendo hoje? As pessoas estão abrindo ministério nas costas do outro. Leva a igreja, pega um monte lá da igreja do pastor presidente e leva. Eu não. Eu saí limpo. Eu tenho a honra de falar que eu congreguei com o pastor Donizete Macedo, não trouxe ninguém de lá comigo. E se ele falar que eu trouxe, nós conversamos pessoalmente. Eu não gosto de mentira, não. Fala aqui no ar. Se ele falar que eu rebeliei, que eu trouxe alguém de lá, dele, comigo, nós conversamos pessoalmente. E tem que ver como Graças a Deus, entendeu? E tem que ver como o senhor começou, né, pastor? Sim, eu comecei com as minhas próprias pernas, mas eu comecei com a força de Deus e da minha esposa e minha mãe. Eu vi lá como começou. Entendeu? Nós não arrancou membro de igreja nenhuma. Nós não fez rebanho, né? Então, hoje em dia, o que está acontecendo, pastor? Há muita rebelião. Então, o desejo de ser pastor presidente rebeliando nas costas de outro. Então, hoje em dia está acontecendo muito isso aí, né? E as pessoas que vão congregar têm que saber a história do ministério que está indo. Isso que eu estou falando, pastor. Veja a história, o que essa igreja defende. Sim. O que esse pastor defende. Tem uma igreja que abriu nesses dias ali no Molon ali, que o cara só sabe curar. Incrível. Sim. Não tem esse negócio de ministério, porque nem sempre Deus vai te usar. Nem sempre Deus vai te usar nessa área. Porque o dom é do Espírito, pastor, e o Espírito Santo nos usa quando Ele quer, não é quando eu quero. Se fosse o meu bel prazer, e eu tenho dons de curas, todo mundo ia ser curado todo dia. Não, a glória tem que ser para Deus. Para Deus. Sim, com certeza. Pastor, tem um exemplo aí de um crente espiritual? Qual é a característica dele? Se identifica que aquele ali é espiritual, aquele ali é de Deus. Qual é uma característica dele? Que nós falou do carnal, né? Vamos dar moral para a parte espiritual agora também, né? Claro, o senhor está certíssimo. Para, às vezes, alguém, né, pastor Tiago, que
que está assistindo a programação saber se ele é espiritual ou se ele é carnal. Justamente, agora, agora que nós falamos dos carnais, agora vamos falar dos imaturos, vamos falar dos espirituais. É a parte que você mais gosta, né? Ah, agora fica top, hein? Ô, irmão, tem sorteio, não tem para sortear? O que é o sorteio hoje? R$30 em compras no trailer da Casa dos Salgados, um dos nossos patrocinadores, e um pacote de coxinha da nossa irmã missionária Adelaide. Tudo coisa muito fina. Curte, comenta e compartilha a programação. Amém. Vamos lá, Glória Bíblia então, 1 Timóteo, capítulo 4, e eu vou falar lá, o título é assim, pastor Rafael, Fidelidade e Diligência no Ministério. E eu vou ler uma passagem aqui, ó, versículo de número 10, a seguir, que para quem está acompanhando, características de um crente espiritual. Não está falando de obreiro somente não, crente espiritual. Esta palavra, do 9, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. 12, ninguém despreze sua mocidade. Está falando do jovem Timóteo aqui, tá? Timóteo aqui já tinha mais de 30 anos, mas ainda era jovem. Ser exemplo dos fiéis. Característico de um crente espiritual, pastor Rafael, ser exemplo. Tá? Estou dando aqui para os irmãos aqui, ó. Seja exemplo. Todos, irmãos, todos, independente de cargo, tem alguém olhando para você. Você que não é pastor, que está do outro lado aí, entenda o seguinte, não tem uma carteirinha, mas alguém olha para você, um filho, um membro, está olhando para você, amigo de escola, que está o Enzo aqui. É um cooperador que está iniciando o ministério. Mas ele mesmo já fala que já tem amigos que olham para ele. Então estão vendo ele como exemplo, precisa de ser exemplo. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Estão aqui algumas características do crente espiritual. Tem mais ainda no versículo 13. Insista em ler, exortar e ensinar. Olha aí, irmãos, você que quer entender mais sobre essa questão da maturidade, precisa de ler mais a Bíblia, precisa de exortar mais, precisa de ensinar, e precisa de orar mais. É um adendo que eu coloco aqui no versículo. Mais um, versículo 14. Não despreza o dom que há em ti. Olha aqui, tem dom, por imposição de mãos. 15, medita nessas coisas, ocupa-te nela. Ou seja, o crente espiritual, pastor, ele trabalha, ele não dá trabalho. Crente espiritual, quer identificar na sua igreja, só deve ter um monte lá. Sim, tem, graças a Deus. Foi o que eu falei, eu vou na contramão do que alguns pregadores pregam, tá, pastor? Eu já fui em várias igrejas, até o pastor, eu não vou citar o nome dele, né? Pastor presidente lá de Americana, amigão meu, ele e o filho dele. Um é pastor, o pai é pastor e o filho é vice. Eles acompanham também aqui a nossa programação. Pastor Rafael, ele falou, ó, gostei do que você falou, Márcio, sobre a maioria ainda é crente aqui. E graças a Deus, a igreja, eu não posso contar que numa igreja, a qual eu conheço, por exemplo, vou lá na vossa igreja, olha só, nunca fiz isso, viu, pastor? E nunca vou fazer. Chegar lá aqui no pastor Rafael, a maioria aqui é carnal, está tudo precisando de Deus. O senhor não vai gostar. Não. Capaz que o senhor não fale pelo carinho, sei lá, e respeito. Ali não vai, mas não vai gostar. Não vai gostar. Agora eu não vou falar, uma certa feita, falei no vosso ministério também. A maioria é homens e mulheres de Deus que estão ali. Sim, com certeza. Agora é claro, um é imaturo, mas não são carnais. Sim. Tem diferença. A imaturidade, pastor, dá tempo do senhor amadurecer. Dá amadurecer. O carnal já é complicado. O carnal é complicado. Tá, eu falei, é uma minoria, mas ele promove dissensão, e aqui nós estamos falando do espiritual, ó. Medita nessa e ocupa, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, a nossa obra precisa desaparecer. Eu sei que muita gente vai na contramão disso aqui. Eu não preciso mostrar nada para ninguém. Precisa. Olha, pastor, pastor, fruto precisa de ser mostrado, sim. Ninguém vai chegar para você e vai falar assim, não, eu oro em casa, mas na igreja eu não oro, não. Ninguém precisa ficar sabendo. Eu nem oro. Está errado. Ele tem que orar dentro de casa, orar e sem cessar, no trabalho. Tem que ser manifesto que ele é crente aqui na rádio, na rua. Glória a Deus. No seu trabalho, lá na sua escola, Enzo, e na igreja também. Pastor, o crente espiritual, ele não gosta de estar no meio de panela, né? Ele se incomoda em ouvir fofoca. Pastor, eu tenho um lema.
Sim. Eu acho que o senhor vai gostar. Não é bíblico, não, tá? É só uma filosofia que eu aprendi com os anos e os cabelos brancos chegando. É que eu me preocupo, pastor Rafael, quando os outros, você que é meu amigo, vem falar, preste bem atenção, vem falar, vai falar esse negócio da panela, vem falar mal de mim para quem eu acho que é meu amigo. Não sei se o senhor está entendendo. É meu amigo, eu me preocupo porque eu vou fazer a seguinte pergunta. Como que chegou a esse ponto da pessoa falar mal de mim para você, sem você falar nada? Eu me preocupo com isso. Então a panela está aí, é promoção de falar mal dos outros. Sim. Então quando você vir falar mal de alguém, não deixa. Seja um crente extintor, apaga logo essa chama, esse fogo, essa brasa, apaga logo. Agora o problema é, as pessoas esquentam isso aí, estão falando mal de A e B, deixa o pastor tratar. Sim. Deixa quem é o líder da igreja tratar. Porque eu falei, o carnal ele quer se envolver. Sim. Ele não cuida da vida dele, da família dele. Eu sei que isso aqui é pesado, tá? Então é uma particularidade minha. Ele não cuida da família dele, não cuida dos seus, mas quer cuidar da família, do trabalho e do cargo dos outros. É incrível. Eu tinha um cara, pastor, é cara mesmo, que não está mais na igreja. E ele criticava o nosso professor de escola bíblica, sabe? Sim. E o meu professor de escola bíblica, ele era raso. Estou confessando, eu que cuidava dele. Tá? Mas é o seguinte, eu falava, ó, posso te ajudar? Ele falou, não, pastor, eu quero aprender. Ele era raso. Mas hoje é um excelente professor. E esse cara criticava, foi em uma aula e depois não foi mais. Eu falei e defendi, é isso que eu estou falando. Sim. Quando alguém fala mal de alguém, tente falar, eu falei, irmão, mas quem é você que não gosta nem de ler Bíblia? Eu falei, observei você nos cultos, nem a Bíblia você abre. E está falando mal de alguém que está tentando. Eu falei para ele, não é um bom professor mesmo. Ah, você admite, e você sendo professor de teologia. Eu falei, isso mesmo. Sim. Porque eu estou vendo que ele tem uma coisa que você não tem, esforço. Ele está se esforçando. Está se esforçando. E com certeza ele está preparando. Chegou, não posso dar nome também. Sim. Ele não pode ficar citando nome, que hoje dá um problemão. Não é. Mas, pastor, esse cara hoje é um professor de teologia. Sim. Agora, ninguém sabe o passado dele lá, eu investi num cara que ninguém... É o seguinte, pastor, Deus aposta nos caras nada a ver. Nada a ver. E para compreender essa visão, fala, mas por que o pastor está usando... nada a ver até hoje. Então, pastor, as pessoas falam, por que o pastor está dando oportunidade para esse cara? Esse cara não presta, mas calma aí, irmão. E você presta? Verdade. Sabe o que é, pastor? A igreja é o seguinte, é a manifestação de gente tudo com problema. Glória a Deus por isso. Pastor, eu louvo a Deus que eu estou vivendo uma fase de pastor muito boa no nosso ministério. Eu estava comentando aqui em off com o pastor Tiago. A nossa igreja está uma bênção, né, pastor Tiago? Glória a Deus. Graças a Deus não está tendo contenda. Graças a Deus, pastor Roberto. Está um clima de paz na nossa igreja, graças a Deus. Sabe, tudo funcionando, tudo bem, graças a Deus. Cada um está fazendo o seu na nossa igreja. Eu sempre falo na reunião de obreiro, irmão, a gente não precisa estar 24 horas junto, mas aqui nas 4 linhas, cada um tem que fazer seu trabalho. Cada um tem que fazer aquilo que Deus colocou na sua mão com perfeição. E se você não puder ajudar o irmão a melhorar, também você não fala. Você não atrapalha, entendeu? Que o pastor Tiago está fazendo o dele. Se eu acho que está fazendo o dele errado, se eu não puder ajudar ele, eu não vou falar, né? Eu vou orar. Se eu não puder ajudar. Agora, eu não posso ajudar ele, eu vou falar o defeito dele naquilo que ele está fazendo. E tem gente, pastor, tem gente que difama, é o carnal. É igual esse irmão. Sem saber. Reclamando do professor, que você está falando, que Sim. o professor é mau. Esse cara não está mais na igreja. Com todo... que você volte, viu, cara? Eu não sei se um dia, ou então alguém vai falar, porque tem uma irmã que congrega com ele, congregava, pode até falar para ele, que você volte para a igreja. Sim. Mas esse cara não ficou. Sabe o que é, pastor? O carnal ele procura alguma coisa para sair da igreja e sempre culpa o pastor. Vai desembocar no pastor. Aí ele espera ter um atrito com o pastor para falar, sabe quem que me tirou da igreja, da presença de Deus? Sim. O pastor. Não foi. Não foi. Não foi. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo, saiu. O maior culpado de tudo é nós mesmos. E a gente quer pôr a culpa no coitado do pastor. Às vezes culpa até o diabo que não tem culpa. Amém, porque eu falo para Deus, eu quero pastorear em paz. A gente vai aprendendo, né, irmão? E aquele que é problemático, ou ele melhora, irmão, ou ele vai procurar outro lugar.
ou ele muda, né? Porque é possível o crente carnal mudar, não é, pá? Claro. Ainda está na igreja, ainda tem o Espírito Santo, não é apóstata, não pecou. Estou falando aqui que é uma igreja, né, pastor? A igreja de Corinto, que Paulo estava endereçando as cartas. Olha só, que Paulo estava ajudando a fundar uma igreja. Estou falando de Paulo, o que dirá de nós? Então essas igrejas, a igreja de Tessalônica deu problema. A de Gálatas, meu Deus, a que menos deu problema nas cartas citadas, na minha modesta opinião aqui, foi aos Filipenses. Sim. Éfeso, mas Corinto, Gálatas, Senhor amado, mas era a igreja do Senhor. Sim. É a noiva, faz parte da noiva. Agora, essas pessoas carnais, essas pessoas que estão, quem sabe alguém está carnal aí do outro lado, essas pessoas que são naturais, ainda tem tempo sim. Tem tempo. É verdade. Irmão, né? Felizmente, o horário já O horário já não dá mais. Né? Meu Deus, já passou. E a prosa está tão gostosa, Meu né? Deus, já foi, é um já assunto foi, já tão foi. gostoso de estar falando que...